Era aproximadamente 10 horas da manhã de um dia de verão quando parti nessa jornada. Lembro-me da primeira parte apenas. O tempo estava razoável quando parti para Rotorua, mas meu trajeto me levou por uma região montanhosa e acima, uma fina chuva nevoenta se instalou naquela altitude mais elevada. Aqueles que já passaram por uma separação amorosa não precisarão de explicações sobre como isso se sente. Quem não passou talvez queira acreditar em minhas palavras. De qualquer forma, você não tem sua esposa de 16 anos e seu filho de 14 sem que isso tenha um impacto imenso em cada parte do seu ser. Eu me sentia entorpecido, doente e, como disse antes, de certa forma, em um estado de letargia. Realmente parecia que havia duas partes de mim, uma interna e outra mais externa. A parte mais interna era pesada, muito pesada, enquanto a parte externa parecia se mover em câmera lenta, considerando opções sem pensar profundamente, apenas avaliando alternativas como pular do primeiro grande penhasco que eu encontrasse, ou se abrigar sob uma árvore gigantesca. O clima, que antes parecia estar no mesmo compasso, agora era uma mistura de névoa densa, algo incomum para aquela hora do dia, e parecia aderir ao carro, como se tentasse impedi-lo de seguir. Será que o clima teria compreendido meu estado de espírito ou lido minha mente? E realmente eu não queria deixar aquela área, embora soubesse que precisasse. Se o meu outro eu interior estivesse enviando um pedido de ajuda, eu suspeito que teria sido ouvido, e quem sabe em outra galáxia. Eu estava no meio daquela seção montanhosa e a estrada era bastante sinuosa, além de úmida e escorregadia, com visibilidade não ultrapassando 50 ou 60 metros. Era quase como estar num sonho, e eu encontrava cada vez mais dificuldade em me concentrar na estrada, mas não me importava muito. Lentamente, uma sensação ainda mais estranha tomou conta de mim. A melhor descrição que posso dar é que parecia que eu estava imerso em um azul intenso. Minha visão ficou turva e o volante começou a vibrar nas minhas mãos. Havia uma vaga noção lá no fundo da minha mente de que a própria estrada estava vibrando. Então levei o susto da minha vida. O volante parecia travar. Confusão, resignação por um instante, sem saber se o volante tinha realmente parado ou se eu estava paralisado. Não havia tempo para debater, porque uma grande rocha surgia diante de mim e parecia não haver como evitar o impacto. Isso é o que eu consigo lembrar da viagem física, em uma realidade que poderia ser considerada convencional, exceto pela minha eventual chegada a Auckland 10 dias depois. O que ocorreu durante esses 10 dias de tempo desaparecido, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tendo, para todos os efeitos, passado pela fase de transição, eu me vi desprovido de carro. E, além disso, desprovido de corpo. Eu estava em um estado de inexistência, algo como ser passado por uma peneira, eu diria. Todos os grãos sólidos pareciam ter sumido, mas ainda havia a sensação de que eu podia caminhar ou que precisava caminhar para chegar em algum lugar. A parte complicada era que não parecia haver nenhuma parte de mim tocando o chão, se é que havia chão. Ao olhar para baixo, percebi que uma substância vítrea ou gelada predominava, uma espécie de piso de gelo que parecia brilhar a partir de baixo. Tive a impressão de que estava frio, mas não tinha certeza se eu possuía o equipamento necessário para sentir temperatura. Isso era curioso, porque também parecia haver calor, talvez irradiando do anel de luz azul suave que parecia me rodear, embora essa fonte de luz parecesse estar a uma certa distância. Com o tempo, percebi que podia me mover em qualquer direção, simplesmente olhando para lá e avançando com o que seria a minha cabeça, se eu a tivesse. Durante isso, senti pequenas sensações semelhantes a choques estáticos, mas mais brandas. Não faço ideia de quanto tempo levei para descobrir isso, nem quanto tempo se passou enquanto eu ficava ali achando que estava sozinho nesse reino infinito de luz suave. Eventualmente, e muito provavelmente porque eu estava me adaptando ao baixo nível de luz e a quaisquer transformações que meu corpo pudesse estar passando, comecei a distinguir algumas entidades semelhantes a fantasmas movendo a certa distância. Parecia haver um suave brilho dourado ao redor delas. Olhei para baixo para ver se havia semelhança entre elas e eu, mas era difícil ter certeza, pois havia uma espécie de névoa ao meu redor que impedia uma visão clara. Era difícil saber se eu deveria ir em direção ou me afastar dessas entidades distantes. Então, resolvi adotar a cautela, pelo menos por mais um tempo.
Com o passar do tempo, tornou-se mais fácil enxergar como se uma neblina estivesse se dissipando ao meu redor e outros objetos distantes foram ganhando forma e detalhe. Um desses objetos era o anel de luz azul que eu vinha observando desde que surgiu a névoa. Ele circundava toda a área em que eu estava, e não havia como ter certeza, naquele momento, de quão grande era aquilo, mas eu diria que caberia um campo de futebol, até 2 dentro dele. Sem dúvida, esse anel de luz era responsável pela névoa azul que eu havia notado antes. Agora eu podia ver claramente que o que, a princípio, parecia um movimento circular daquela luz era uma ilusão. Algo como um letreiro de neon piscando alternadamente, dando a impressão de movimento em uma direção específica. Eu achava perceber um leve cheiro de ozônio, como se o ar estivesse ionizado, além daquele aroma característico dos motores elétricos em funcionamento. Eu conseguia até sentir o gosto, e tudo isso sem aparente ajuda de um nariz ou boca. Não havia barulho, ou pelo menos não havia barulho que eu pudesse captar, mas talvez eu não tivesse ouvidos para ouvir. Parece que eu estava lidando muito bem com esse mundo. Mas de repente tive a sensação distante de que alguém me tocava no ombro pedindo para eu me virar, e me deparei cara a cara com 2 daquelas entidades fantasmagóricas. Através desse procedimento, se é que posso chamá-lo assim, havia uma tranquilidade total. Por isso, não me recordo de ter ficado surpreso ou assustado com nada do que encontrei. Isso explica por que me pareceu natural seguir aquelas entidades, mesmo que as palavras que eu me lembre indicassem que choques culturais eram esperados. E ao atravessarmos o anel de luz neon que nos circundava, eu de repente recuperei um corpo normal. E as outras entidades também, pelo menos era o que eu pensava naquela hora. Parecia haver uma certa fratura temporal, e muito provavelmente havia outras coisas das quais eu não estava ciente naquele momento. As 2 criaturas humanoides que eu seguia pareciam femininas, ou melhor, possuíam todas as características que eu associaria a mulheres com quem eu mais recentemente convivi. Todas as partes pareciam estar nos lugares certos, se me permitem a observação. Era difícil não notar isso, e embora não estivessem nuas como eu, elas usavam o que parecia ser um traje plástico colado ao corpo. Naquele momento, eu realmente não sabia o que estava vendo. Poderia ser uma cobertura plástica ou simplesmente a pele delas, que tinha uma tonalidade azul clara. De qualquer modo, o traje não deixava muito para a imaginação. Na época, achei isso reconfortante, e esse ambiente estranho me parecia vagamente familiar. Elas tinham algumas características incomuns, como a ausência de pelos e cabeças desproporcionalmente maiores e olhos maiores do que o normal para um ser humano. Uma dessas entidades se aproximou do que parecia um armário de vidro transparente, indicando que ela queria que eu entrasse nele. Ao fazê-lo, o armário se ajustou ao meu nível de queixo e, ao mesmo tempo, algo desceu de cima, mas eu não consegui ver com clareza. Novamente, aquela familiar sensação de gosto carbônico magnético. Então, ao olhar para baixo, percebi que eu também havia ganhado um traje plástico, ou uma pele, assumindo uma aparência azul esbranquiçada. Daí deduzi que minhas companheiras femininas poderiam ter uma cor de pele semelhante à minha sob seus trajes. Curiosamente, agora eu não tinha mais pelos corporais. Não estava muito claro para mim o que aconteceria se eu precisasse ir ao banheiro. Talvez não houvesse necessidade a partir dali. Essa foi uma boa suposição, pois eu não tinha como saber se a pele plástica cobria todo o meu corpo, e não havia espelho por perto. Além disso, era impossível sentir o traje para todos os efeitos, ele não existia, mas proporcionava total liberdade de movimento. Os humanoides, eu realmente não sabia como chamá-los, eram menores do que eu, chegando mais ou menos ao nível do meu queixo, o que, ao refletir, indicaria uma altura entre 1,45 e 1,52 metros. Uma era um pouco mais alta que a outra. Elas me lembravam mais crianças do que adultos, pelo menos em sua compleição física. Até então, eu estava tão atônito que nem tentava me comunicar com aqueles seres, e nem sabia como fazer isso. Apesar de ter recuperado meu corpo, não havia forma de emitir qualquer som. Eventualmente, uma delas entrou em contato comigo. A mais alta das 2 colocou o pensamento em minha mente de que, se eu quisesse segui-la, ela me levaria a um lugar onde seria mais confortável para me comunicar com outros da minha faixa etária. Eu não tinha certeza do que ela queria dizer, mas suponho que ele se referia à minha idade. Há 2 maneiras de descrever aquela criatura que estava diante de mim. Se eu realmente estivesse morto, ela poderia ser um anjo, embora sem asas. Se isso significasse que eu tivesse subido ou descido, eu não saberia. Se não fosse um anjo, então seria um alienígena? Essa seria a opção mais difícil de explorar, pensei. Afinal, como deveria ser um alienígena? Ela certamente não se parecia com as descrições que eu havia visto em revistas ou jornais, que retratavam alienígenas com menos de 1 metro
de altura, cabeças enormes, olhos gigantescos e quase sem nariz, boca ou orelhas, com braços finos e pernas como palitos. Mas apesar de ser relativamente pequena, essa criatura, devo dizer, tinha quase 1,50 de altura, com olhos azul-violeta atraentes, um pouco mais afastados do que o normal, com pontas viradas para cima, quase como uma aparência oriental, mas muito maiores, lembrando até as figuras pintadas em murais egípcios. Ela tinha um rosto delicado, com traços finos, um contorno de queixo elegante, boca e lábios pequenos, mas bem definidos. Seu pescoço era um pouco mais longo do que o comum para o seu tamanho, acentuado pelos ombros inclinados. O traje corporal, se é que era isso, permitia ver um conjunto perfeitamente formado de seios pequenos, seguido por uma cintura muito fina. Seus quadris eram mais estreitos do que se espera de uma mulher adulta, talvez mais parecidos com os de uma criança. Ela tinha dedos longos e delicados, mãos com 5 dedos e pernas relativamente frágeis, mais condizentes com as de uma criança. Sua cabeça era um pouco maior e mais cheia na parte de trás, mas nada que não pudesse ser explicado como algo terráqueo. No final do caminho, havia o que parecia ser uma porta sólida. Uma rápida inspeção mostrou que não havia nenhum modo visível de abri-la manualmente. Esperei um pouco, na expectativa de que ela se abrisse automaticamente. Quando ficou claro que isso não aconteceria, comecei a ponderar minhas opções. Eu poderia esperar ali, torcendo para que alguém aparecesse e abrisse a porta, ou poderia me afastar e tentar encontrar alguém que pudesse abrir para mim. Considerando o lugar e o que eu poderia encontrar, essa segunda ideia não parecia muito inteligente. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente, resolvi estender a mão e tocá-la. Talvez houvesse algum dispositivo oculto que a abrisse, mesmo que eu não pudesse ver. Ao fazer isso, fiquei surpreso ao perceber que minha mão atravessava a porta. Novamente, ponderei minhas opções. No final, resolvi arriscar e atravessei a porta. Agora eu estava em um ambiente mais familiar. As estruturas de vidro que eu havia visto antes tinham sido substituídas por um material menos translúcido, mais parecido com um plástico sólido. Eu estava em um cômodo com móveis que pareciam mesas e cadeiras, mas o que chamava atenção era o seu formato arredondado e liso, sem cantos. Até o cômodo, se é que se podia chamá-lo assim, tinha um formato circular. Isso de longe era o aspecto mais incomum daquele ambiente tão vasto, o chão. Ao caminhar sobre ele, parecia que meus pés não tocavam realmente o solo. Era uma sensação um tanto inquietante, para dizer o mínimo. Havia figuras do outro lado daquela arena e eu me aproximei delas com um pouco mais de confiança do que da última vez que avistei figuras à distância. Desta vez, elas pareciam usar um tipo de traje corporal plástico, assim como eu. Animadoramente, também pareciam mais humanos em proporção do que o meu recente acolhimento. Bem-vindo! Era a mensagem que entrava em minha mente, embora mais uma vez nenhum som tivesse sido emitido. Não se preocupe, nenhum mal lhe acontecerá aqui, muito pelo contrário, disse uma mulher que parecia se comunicar comigo mentalmente. Ela estava ao lado de um móvel, tipo mesa, sobre o qual havia o que só podia ser descrito como um display tridimensional circular. Ela me parecia vagamente familiar, mesmo sem cabelo. Meu nome é Millie, acrescentou ela. Mais uma vez tentei falar, mas nada saiu. Não se esforce tanto, apenas pense, sugeriu ela. O que estou fazendo aqui? Eu consegui perguntar. Você saiu, como lhe disseram, disse Millie. Sortudo, eu acho, ela completou. Sortudo? Não vejo graça nisso. Bem, eles conhecem você, senão você não estaria aqui. Você veja que, vou fazer um parênteses. Ela disse, você conseguiu sair. É uma denotação de exílio do planeta Terra, né? Explique, por favor. Eu saí, então, eu insisti. Melhor deixar que ele faça o que tiver que fazer. Eu não sei por que eles querem você. Bem, onde é aqui? Ele perguntou. Você está a bordo de uma nave, um transportador. Bem, é mais complicado que isso, explicou ela, sem entrar em detalhes. Estou aqui porque escolhi estar, e devido ao tempo que já passei aqui, não posso mais voltar à Terra. E eu posso voltar? Perguntei. Acho que sim, mas não tenho certeza. Só o guardião pode lhe dizer isso. Por que você não voltou? Eu questionei. Eu escolhi ficar. É o que eu queria. Tenho meus motivos. E mais tarde, quando você estiver mais tranquilo, eu contarei. Mas vejo que você quer saber demais. E minha história é longa, longa demais para agora, concluiu Millie. E esse guardião, o que é? Perguntei. Bem, há mais de um, mas não sei quantos. Eles comandam a nave. Na verdade, não são apenas de um nível mais alto, mas também são bastante diferentes. Preciso avisá-lo, os guardiões não são como os modelos Mark II, como os chamados aqueles que você viu ao embarcar. Eles têm funções gerais. Esses guardiões, ou anciões, como também são chamados, são muito poderosos, mas não há motivo para temer.
Se eu pedir a este guardião para me devolver, ele faria isso, você acha? Perguntei novamente. Sim, eu acho que sim, mas não agora, respondeu Millie. Por que não? Eu não quero ficar, acrescentei. Principalmente porque provavelmente agora estamos bem longe da Terra e teremos que esperar até a jornada de retorno. Jornada de retorno? Eu indaguei. Sim, é isso, entende? Só quando eles entram na nossa atmosfera que você pode ser sugado para cá. É como ser puxado para um sinal de rádio ou TV e depois ser lançado de volta para a sala de visualização. Você teve azar de ser puxado para cá na ida e na volta, a menos, é claro, que tenha sido planejado assim. O que eu quis dizer com jornada de retorno? Se você olhar aqui, ela apontou para o dispositivo tridimensional, você vai perceber. Aquele pequeno ponto ali provavelmente é o nosso Sol, e foi assim que eu soube que estávamos em uma jornada de ida. Eu estava acompanhando nossa rota antes de você chegar. Assim que sairmos do nosso sistema, você poderá ver o outro lado de si mesmo, ainda que por pouco tempo. Isso será uma surpresa e você saberá quando acontecer, acredite em mim. Mas deixarei que eles expliquem do que se trata. Então estaremos próximos da base deles, ou do planeta de origem. E isso será um espetáculo, especialmente sendo sua primeira vez conosco, sugeriu Millie. Você disse antes que não podia voltar agora. Por quê? Perguntei, um pouco preocupado com a resposta. É que já faz muito tempo, tempo demais, em gravidade baixa e baixa pressão atmosférica, principalmente muito tempo vestindo um desses trajes, que fazem todo o trabalho interno do seu corpo. Esse é o preço a pagar se você quiser viver por mais de 100 anos, disse ela, quase com humor. Quanto tempo vou ter que esperar até eles voltarem? Perguntei hesitante. Bem, não será tanto tempo quanto você imagina, mas novamente você terá que perguntar isso a eles, respondeu Millie. Alguém estava esperando por você? Sua família estava à espera? Ela perguntou. Bem, é uma longa história, na verdade não é tão longa assim. Alguns amigos em Auckland, mas eu não disse exatamente quando chegaria, pelo menos não me lembro de ter dito. Parece que faz muito tempo, como se fosse em outra vida. Sou só eu? Ou é normal sentir isso? Questionei. Embora eu estivesse no meio daquela conversa com Millie, não parecia realmente ser eu ali conversando. Olhava ao redor como tudo isso poderia ser real. Há pessoas aqui com trajes justos, eu acabei de atravessar uma porta sólida sem abri-la, e aquela figura quase sem roupa simplesmente conversou comigo sem emitir som. Agora estou conversando com alguém que tem quase 100 anos e não aparenta mais do que 40. Olha aquela tela de visualização, parece algo saído de Star Trek, algo que eu nunca tinha visto antes na vida. Você ainda está conosco? Millie me interrompeu em meus devaneios. Como eu disse antes, os anciãos têm trabalhado com algum tipo de engenharia genética nesses modelos Mark II. Na verdade, agora já temos Mark III e IV. De certa forma, eu também os ajudei. Mas não vamos entrar em detalhes agora. Esses seres são muito mais parecidos com a nossa espécie do que o modelo Guardião, se é que posso dizer assim. Que roupas são essas? Perguntei. Sem dúvida tudo isso será explicado a você no momento certo, pode confiar. Mas, naquele instante, eu estava ciente de uma presença que faria pelos se arrepiarem se eu os tivesse ainda. Olhando para cima, percebi que 3 alienígenas se aproximavam. O mais alto deles lembrava meu recente encontro com aquela figura, enquanto o segundo era um pouco mais baixo e parecia masculino, pelo menos pelo que pude perceber. O terceiro era bem menor, muito menor, e caminhava à frente dos outros 2. Esse, por sua vez, tinha uma constituição delicada, uma cabeça arredondada e olhos bem peculiares, posicionados mais abaixo do que os nossos, e uma boca bem pequena. Não notei orelhas ou nariz, no entanto, a aparência física dele era quase irrelevante, pois fui imediatamente dominado por uma presença quase avassaladora. Não posso dizer que fosse hipnótica, pelo contrário, era como se a energia dele fosse projetada e absorvida por meu corpo. Não há palavras que descrevem adequadamente essa sensação. A comunicação dele comigo era muito mais intensa e clara do que tudo o que eu havia experimentado antes. Não era o alienígena que eu tinha visto em revistas ou jornais. Sua altura era parecida com a humana, com uma estrutura mais esguia. Mas cadê aqueles grandes olhos negros? Talvez ele tivesse esquecido os óculos de sol, brinquei. Mas, mais tarde, isso não estava tão distante da realidade. Bem-vindo, disse ele. Sou o guardião designado dessa sessão. Tudo o que você sentir que precise para tornar sua estada mais agradável, peça e eu farei o possível para fornecer. O traje que você recebeu permitirá que você compreenda isso e a nós. Ele deve ter lido minha mente ao entrar na sala, pois eu acabara de perguntar a Millie sobre os trajes. Nós não falamos, como você deve ter notado, e, às vezes, é necessário um som verbal em comunicações de longa distância ou para brincar um pouco com os seus astronautas terrestres. Imagino que ele tenha esboçado um leve sorriso nesse momento, mas talvez eu esteja enganado. E prosseguiu.
Não vou perguntar agora se você deseja ficar ou retornar. Espero que você queira absorver mais conhecimento antes de tomar essa decisão. Há coisas que não podemos lhe revelar neste momento, você entenderá. No entanto, você terá a chance de adquirir um conhecimento considerável sobre uma ampla variedade de assuntos, incluindo sobre a sua própria espécie antes de decidir. Contudo, parte ou todo desse conhecimento poderá ser retirado caso você decida voltar ao seu planeta. Eu atribuí a Zina 5 como sua comunicadora e guia até que você aprenda a se orientar. Ela dirá onde você pode ou não ir e responderá a maioria das perguntas que você provavelmente fará. É interessante saber que Zina 5 se ofereceu para essa função. Então aproveite isso. E ele se foi, deixando Zina ali, antes que eu pudesse processar tudo. Nunca mais o vi. Já nos encontramos antes? Perguntei, apenas para ter certeza de que era Zina quem me acompanharia. Sim, mais de uma vez, mas você não se lembrará da primeira vez, respondeu ela. Foi há muito tempo. Essa não era exatamente a resposta que eu esperava. Eu também queria compreender com um de vocês, então aproveitei essa oportunidade, completou. Se quiser se despedir por enquanto do seu novo amigo, eu o levarei para conhecer a minha segunda casa, o nosso transportador. Eu não tinha como recusar, então me despedi de Millie, por enquanto, e segui com Zina para fora da sala. Você já tentou fazer 10 perguntas ao mesmo tempo? Minha mente trabalhava a mil, e provavelmente sobrecarreguei Zina com um monte delas de uma só vez. Eu responderia todas o melhor que puder, mas talvez seja melhor ir uma a uma, explicou ela. Em aproximadamente 10 dias da Terra, você terá a resposta para a pergunta que mais lhe inquieta. Essa expressão nunca foi tão literal. A pergunta que mais me preocupava era quando eu poderia voltar para casa. Isso seria um tanto constrangedor, pois assim que o pensamento surgia, Zina já o captava. Podia ser embaraçoso, pelo menos para mim. Eu não tinha certeza se Zina compreendia a vergonha terrena e como eu deveria me sentir se ficasse envergonhado. Também não sabia se ela entendia o nosso tipo de humor, e suas reações indicavam que não. O que Millie quis dizer com ver o outro lado de mim? Perguntei, mudando de assunto. Acho que você não entenderá completamente isso agora. Há muita coisa que vem antes dessa resposta. Basta dizer que sua própria essência, a essência de tudo que você vê, está dividida em 2 ciclos. O ciclo negativo ou alternativo não é conhecido na Terra, exceto por alguns poucos animais. Esse ciclo negativo pode desafiar todas as leis da física, incluindo a viagem no tempo. Talvez você já tenha ouvido falar em antimatéria. Seu outro eu, o outro lado de você, não é muito diferente desse conceito. Mas não pense que você possui antimatéria dentro de si. É complicado para mim, assim como para você, não ter essa base de conhecimento. Para que servem esses outros corredores? O seu planeta não é o único que visitamos de vez em quando, respondeu Zina, mas não posso levá-lo a nenhum deles, sinto muito. Eu não disse mais nada sobre o assunto. Por que vocês vieram à Terra? Mais uma vez, é uma longa história e terei prazer em respondê-lo mais tarde, depois que eu mostrar a você as partes do transportador que você poderá usar. Foi a resposta dela. Millie insinuou que ela tinha quase 100 anos, mas pelo padrão terrestre não aparentava isso. Você pode me explicar isso? Perguntei. Certamente sua nova amiga não parece ter a idade terrena porque não está vivendo dentro do seu próprio quadro temporal, enquanto está conosco. Se ela retornar à Terra, de fato envelhecerá rapidamente, até atingir sua idade correta. O tempo que ela passou viajando conosco não se acumula, pois está fora das leis da física. Mas você já sabe disso, pois tenho certeza dos meus fatos. Zina parecia querer dizer mais, mas não fez. Nem todos em meu planeta sabem dessas coisas, eu respondi. Não é como um aluno distraído chamado a atenção pelo professor. Não sugira que eu tenha superestimado você, pois eu estou certa dos meus fatos, continuou Zina, como se eu estivesse ocultando algo. Essa atitude era bem intrigante, afinal, eu não deveria ser conhecedor de viagens no tempo. Pensei que seria melhor deixar esse assunto de lado.